Vamos agora entender melhor esse fenômeno do tempo. E aqui na redação está conosco o meteorologista Diogo Arcego. Ele traz mais informações sobre esse assunto. Boa tarde para você, Diogo. O Diogo vai nos ajudar a entender o que se trata aí de tormenta, tempestade, furacão, ciclone. Ele ainda pode ganhar força? Vamos falar agora do furacão. Ele ainda pode ganhar força ou já perde mais força, já perde a resistência? Boa tarde, João. A tendência é que de agora em diante, essa instabilidade diminua e perca força. Por quê? Porque o principal combustível para o desenvolvimento dessas tempestades são as águas quentes, que são encontradas principalmente na corrente do Golfo. E agora, ao entrar no continente, ele já não tem mais esse combustível e tende a perder a força dele. Diogo, o que alimenta, na verdade, esse furacão? São os ventos, é a água quente proveniente do mar, a temperatura? O que é que alimenta ele? O que é que dá vida a esse furacão, a intensidade? Os furacões são formados por sistemas de baixa pressão atmosférica. Dentro desse sistema é desenvolvida uma circulação. Essa circulação é horário no hemisfério sul e anti-horário no hemisfério norte. O combustível para o desenvolvimento dessa circulação, como eu falei antes, são as águas quentes. A evaporação das águas intensifica essas tormentas e por isso elas são classificadas de acordo com a velocidade dessa circulação entre tempestades e furacões. O furacão, eles estão falando de furacão, mas ele já foi rebaixado aí para tempestade, né? Como é que é constatado isso? Isso mesmo, essa classificação é feita de acordo com a velocidade do vento. Então, quando esse furacão Sandy estava sobre a corrente na região do Caribe, ele estava com uma categoria 2, com ventos entre 157 e 177 km por hora. Ao se aproximar da costa americana, ele já perdeu um pouco de intensidade, chegou à costa americana como categoria 1, com ventos entre 119 e 153. Mas ao entrar no continente, ele perde ainda mais força, porque já não tem mais a umidade do oceano para gerar essa circulação, e agora ele é uma tempestade tropical, com ventos em torno de 110 km por hora. Isso está agora numa regressiva. Queria saber de você, Diogo, se há, no caso, ele já nasce furacão, um fenômeno como esse, já nasce furacão, ou é gradativo? É uma coisa gradativa. Primeiro se forma a baixa pressão, o sistema de baixa pressão, depois se desenvolve essa circulação em torno desse sistema de baixa pressão e, de acordo com o tempo, ele pode ou não se intensificar. É muito comum, por exemplo, ciclones extratropicais atuarem no sul do Brasil, que é a passagem de frente fria, mas ele não encontra condição suficiente para se transformar num furacão. Mas não encontra no quê? Aí? A temperatura da água, o que é que ocorre aqui no Brasil não chega até furacão? Ocorre que no Brasil, para desenvolver um grande furacão, é necessário uma grande área oceânica com temperaturas da água do mar acima de 25 graus. Na região sul, que é onde geralmente se desenvolvem esses sistemas extratropicais, as águas do mar é uma temperatura muito mais baixa, por isso ele não se desenvolve suficientemente para se transformar num furacão. Diogo, pelas imagens que nós estamos acompanhando, inclusive agora, nós vemos aí as ruas de Nova York alagadas, as pessoas com dificuldade de sair de casa, transporte não funcionando, túneis alagados. O nível de água ainda pode subir em Nova York por conta do furacão? Como eu disse, a tendência é que esse furacão se enfraqueça de agora em diante, e as instabilidades seguem associadas somente à tempestade tropical. Então, a tendência de que para os próximos dias o furacão perca a intensidade e não ocorram mais alagamentos. A grande preocupação, como nós mostramos há pouco aí com esses alagamentos, é a situação de usina nuclear lá nos Estados Unidos. Ele está chegando à costa leste. Há previsão de quando ele atinge o Canadá? Ele deve atingir o Canadá entre a noite de hoje e a madrugada do próximo dia. Já houve algum caso parecido? Nós temos recentemente, acho que o Katrina, que ocorreu em 2005, né, em Nova Orleans. Houve alguma coisa semelhante aí que dá para se comparar entre o Katrina e o Sandy agora? Isso mesmo, o Katrina em 2005 ele foi muito mais intenso. Ele chegou a uma categoria 5, com ventos de até 280 km por hora. Esse furacão Sandy foi um pouco mais fraco, mas ele atingiu uma região mais povoada, por isso que os estragos estão sendo praticamente semelhantes. Diogo, rapidamente para nós encerrarmos, ele já está enfraquecendo. Há previsão para quando a situação seja aí normalizada definitivamente? Ele deve se enfraquecer e agora na quinta, sexta-feira ele já deve ficar mais fraco e provocar somente chuvas fortes em alguns pontos. Muito obrigado então ao Diogo Arcego da Somar Meteorologia, conversando conosco aqui sobre o furacão Sandy, que atinge os Estados Unidos, atinge Nova York.